Olá, pessoal. Hello. Vamos lá, mais uma aulinha de inglês. Hoje o tema da aula são as fake news, que são as notícias falsas, as mentiras que são compartilhadas aí pela internet. Bom, eu nem coloquei as orientações porque, na verdade, a aula de hoje ela vai ser muito simples e ela vai ser mais baseada mesmo no conhecimento de mundo de vocês a respeito das fake news, tá? Então, são 4 perguntas que vocês vão responder em português mesmo. Elas estão as perguntas estão em português, então só tem uma pergunta que está relacionada ao texto. Então eu vou fazer a leitura do texto com vocês e vou fazer somente algumas observações, tá? Não vou traduzir. A ideia é você respondeu essas 4 questões mais com base no texto ou mais com base no seu conhecimento de mundo. É isso que eu vou querer checar no final, tá? Então, how to spot fake news. Consider the source. Click away from the story to investigate the site, its mission, and its contact info. Read beyond. Headlines can be outrageous in an effort to get clicks. What is the whole story? Check the author. Do a quick search on the author. Are they credible? Are they real? Supporting sources. Click on those links. Determine if the info given actually supports the story. Check the date. Reposting old news stories doesn't mean they're relevant to current events. Is it a joke? If it's too outlandish, it might be satire. Research the site and author to be sure. Check your bases. Consider if your old beliefs could affect your judgment. Ask the experts. Ask a librarian or consult a fact-checking site. Então, a gente tem aqui, ó, um texto falando sobre fake news, tá certo? Então, a única coisa que eu vou dizer é o seguinte: esses subtópicos aqui abaixo das imagens são dicas a respeito de como tratar desse tema, tá? Então, how to spot fake news, na verdade, seria isso, né? Vou traduzir o título, tá? Como tratar as fake news, como lidar com as fake news, tá? Então, vejam o número de cognatos que tem, tanto nos subtítulos quanto nos textos, tá vendo? Então, aqui, ó. Considerar, considere, clique. Lembrem-se, vocês podem utilizar a estratégia da análise dos cognatos, que são as palavras em inglês parecidas com o português, né? E a dos estrangeirismos também, tá? Então, o clique, na verdade, ele é considerado um cognato, mas existem alguns termos na internet, principalmente na internet, que são utilizados como estrangeirismos. Temos também as abreviações, por exemplo, no caso de info, que é a abreviação de information, que é a mesma coisa que informação, tá bom? Então a ideia é essa: vocês pausarem o vídeo, tá? E fazerem essa leitura mais atenta. Antes de pausar o vídeo, na verdade, de fazer essa leitura mais atenta, vocês podem ver o que é que eu estou perguntando nos exercícios. Então, a questão número 1. Há 8 dicas sobre como evitar as fake news, as notícias falsas. Quantas você conseguiu entender? Escreva em português o que você entendeu, tá bom? Depois, o próximo exercício número 2. O que você pensa sobre pessoas que compartilham notícias falsas? Por que elas fazem isso? Qual seria a causa que leva as pessoas a compartilharem notícias falsas? Veja que não está necessariamente relacionado ao texto, tá? Como saber se uma notícia é falsa? Essa questão número 3, eu gostaria que vocês buscassem no texto, porque no texto fala sobre isso. E depois, o que você faria se soubesse que alguém espalhou uma notícia falsa sua, de sua família ou de algum amigo? Então, é uma resposta pessoal, tá bom? Lembrem-se de enviar as tarefas para o meu número privado. Não se esqueçam de checar a qualidade das fotos e não se esqueçam também de escrever o nome completo e a série todas as vezes que vocês enviarem as tarefas, ok? Grande abraço e bom trabalho!